Bom dia, crianças. E aí, tudo bem? Hoje nós vamos começar nossa aula com a leitura de Leite, Pedro e Tina. Uma amizade muito especial, certo? Então vamos conhecer a história dessas duas crianças, Pedro e Tina. Cada vez que Pedro tentava desenhar uma linha reta, ele nunca se dava bem. Ela saía toda torta. Quando todos à sua volta olhavam para cima, Pedro olhava para baixo. Pelo jeito, Pedro era totalmente ao contrário das outras crianças, das outras pessoas, né, gente? Se ele achava que ia fazer um dia lindo e ensolarado para fazer um piquenique, né, como este aí, chovia. Slip, slap, splut. Um dia de manhã, bem cedo, quando estava andando de costa contra o vento, olha que ele andava tudo ao contrário, né? Ele fazia tudo ao contrário. O que é que acontece? Pedro deu um encontrão em Tina. Tina fazia tudo certinho. Ela nunca amarrava errado o cordão de seus sapatos, nem virava o pão com a manteiga para baixo. Já Pedro fazia tudo ao contrário de Tina. Ela sempre se lembrava do guarda-chuva e sabia muito bem escrever seu nome. Então, Tina mostrou-lhe a diferença entre direito e esquerdo, entre a frente e as costas. Tudo para ver se Pedro conseguia entender as coisas. E que o céu era em cima e o chão era embaixo. E vai ela explicando. Um dia, eles resolveram construir uma casa na árvore. Tina fez um desenho para que a casa ficasse bem firme em cima da árvore. Pedro juntou uma porção de coisas para enfeitar a casa. Ele adorava e achou muito engraçado. Olha a casa da árvore, de acordo com o desenho que Tina fez. Ele amou o desenho. Tanta coisa pendurada, é pássaro. Olha os aros da bicicleta. Muito bonita a casa de Pedro e Tina na árvore. E aí, de vocês aí, quem já teve vontade de fazer uma casa na árvore? Deve ser legal, né, gente? Uma casa na árvore. Bem no fundo, Tina gostaria que tudo que ela fizesse não fosse tão perfeito, porque Tina era perfeita em tudo. E aí Tina sai pensando e pensando. Vamos ver o que a Tina pensava tanto. Então Pedro lhe arranjou um casaco e um chapéu que não combinava. Depois ensinou Tina a andar de costa e a dar belas cambalhotas. E juntos os dois aprenderam a voar. Pedro e Tina são amigos inseparáveis. Olha só, os dois inseparáveis até debaixo de água. E para sempre ficaram amigos. Tina e
Pedro. Tina ensinou Pedro a não fazer as coisas ao contrário, e Pedro ensinou Tina a fazer ao contrário, porque Tina não se agradava de ser aquela menina certinha, aquela menina que fazia tudo com perfeição. E aí, vocês também têm um amigo inseparável? Vocês também têm coragem de enfrentar um amigo e fazer com que ele faça a coisa diferente? De fazer tudo por um amigo? Tem ou não tem? Vocês têm? Então, gente, essa foi a nossa leitura de leite de hoje. E nós vamos dar continuidade à nossa aula de hoje, falando sobre o emprego da cedilha e do C. Ou seja, o emprego da letra C e da cedilha, que é aquele rabinho pequenininho que a gente coloca embaixo do C. Uma curiosidade: a cedilha é uma letra? É não, porque se ela fosse uma letra, ela estaria aonde? Fazendo parte do nosso alfabeto, né? Então é apenas um sinalzinho, aquele rabinho que a gente coloca delicadamente embaixo do C, certo? E esse C, ele é bem complicado, né, gente? Pra gente entender, mas com prática, com leitura, a gente consegue descomplicar o emprego do C. Primeiro do que tudo, quando a gente está lá na alfabetização, lá no primeiro ano, lá na pré-escola, o que é que a gente aprende? Que um C com A é K, K de casa, K de caco, K de caiu. A gente aprende que o C com O é có, có de coco, có de cola, Coca-Cola. E o C com U, que vai ser o cu, que a gente termina com uma família silábica, K, Có e Cu, não é isso? Cuia, Cuba, não é isso? E aí, na frente, a gente vê que esse C, ele se junta também com o I e com o E, onde ele pode formar as palavras cidade, cinema, Cecília e assim por diante, não é assim? Cenoura, que o coelho gosta tanto. Então, a gente vai ver agora como é que a gente pode fazer esse emprego da letra C e da cedilha. Onde é que a gente vai encontrar? Porque existem algumas regras para a gente utilizar essas duas, ou melhor, essa letra C sem o cedilha e com a cedilha, certo? Vamos lá conhecer? Veja só, o emprego da letra C. Emprega-se a letra C mediante as vogais E e I, como eu já falava para vocês antes. E quando ele é colocado com o E e o I, ele representa o som do S. Cidade, cedo, meiguice, precioso, civilizado, civilização. Então, a gente pode empregar a letra C nas vogais E e I. E quando a gente faz esse emprego, o som é representado pelo S. Um S com E não é sé? O S com I não é si? Então, cidade. Se você escreve a palavra cidade não com C e com S, vai dar o mesmo som. No entanto, está errado, certo?
Quando você coloca esse S no início, só um S, né? Porque a gente não começa a palavra com dois S. Vamos dizer que a gente fosse fazer uma troca aqui, em cidade. Se eu colocasse o S, ela estaria errado? Estaria. Ela mudaria o som? Não mudaria. Continuaria sendo cidade, mas errada. Por quê? Porque a palavra cidade se escreve com C. Agora, vamos dizer que eu pegasse essa palavra precioso e eu colocasse o S aí. Tirasse esse C e colocasse o S. Ficaria errada. Por que ficaria errada? Porque eu já não teria o S com o som de S, de si, mas eu teria o S com o som de Z. Então não ficaria mais precioso, e sim ficaria precioso. E não existe essa palavra precioso. Existe a palavra precioso, certo? Então, a gente ainda pode ter essa letra C sem a cedilha, né? Em outras palavras, como nas palavras com ditongos. Ou seja, depois de ditongos. Depois de ditongos, a gente coloca C. Quem é os ditongos? Ditongos é quando a gente tem duas vogais juntas. Quando a gente vai fazer a separação silábica dessa palavra, as duas letras, as duas vogais, elas continuam juntas. Veja só nesses dois exemplos aí. Coice, foice. Vamos separar aí. Coice, tem duas sílabas. Foi-se. Coi tem o quê? Um O e um I, que não se separa. Então, se eles não se separam, eles são considerados o quê? Ditongos. Se eles são considerados ditongos, então logo eu vou colocar a letra C, certo? Foi-se, foi-se. Pronuncia. Vamos lá, pronuncia e conta. Foi-se. Quantas eu tenho? Duas. Eu tenho duas sílabas. E aí, o O se separou do F? Não. O I se separou do O? Não. Então, as duas vogais continuam juntas. Portanto, neste caso aí, eu posso utilizar a letra C, certo? Então, a letra C, ela pode aparecer para o E e o I, mas também ela tem essa regrazinha que é depois dos ditongos, certo? Continuando, a gente tem agora a camarada da cedilha. Esse rabinho, a cedilha, que é um sinal que aparece embaixo da letra C, como se fosse um rabinho pendurado. É esse rabinho que recebe o nome de cedilha. E por isso identificamos a letra como C cedilhado, ou seja, o C com o rabinho embaixo, com esse sinalzinho. Só podemos usar a letrinha ou a letra C cedilhada quando depois dela vierem as letras A, O e U. Depois de quem? Olha a regrazinha. Só podemos usar a letrinha C com cedilha quando depois dela vierem as letras A, O, U, certo? Caça, aço, açude. Olha lá, caça, cedilha.
Sol, cedilha no sol. Açude. Se você esquecer o cedilha ou a cedilha, esse rabinho, vai ficar açude? Não, vai ficar acude, certo? Então a gente tem que prestar atenção, fazer muita leitura para poder a gente não se perder, certo? É errado usar essa cedilha antes, ou ser cedilhados antes de ou i. Isso nunca deve acontecer, pois conseguimos o mesmo som usando apenas a letra C, sem rabinho, que é o C e o Si. Então, a cedilha no C ou C cedilhado também nunca é usado no início de uma palavra, ou seja, não se escreve uma palavra começada com um C cedilhado, pois não existe palavras que comecem com essa letra, que é quem? O C cedilhado. Eu posso começar com esse C azul? Posso. Mas eu posso começar com esse C vermelho que tem o rabinho? Não. Por que eu não posso? Porque não existe palavras começadas com o C cedilhado. Certo, gente? Guardem bem isto. Certo? Então, vamos observar agora onde a cedilha é usada. A cedilha, ela é usada no A, que fica sa. Ela é usada no O, que pode ficar só, ou seja, fica só. E no U, que fica su. Mas também pode ser utilizada no A, acompanhado de O e o tio, que fica são, feição, né? Podemos colocar também no C, que vem acompanhado do O, do E, do S e do tio. Coração. Coração, C com cedilha, A, tio e O. Mas também eu tenho corações, que é quando eu tenho mais de um coração, não é isso? Então, se eu tenho corações, eu posso utilizar também. Por quê? Porque a cedilha, ela pode ser utilizada aonde? No CA, no CO e no CU, que fica sa, só e su. Se eu retiro essa cedilha, deixa de ser sa, só e su e passa a funcionar como K, CO e Cu, certo? Agora vamos ler, ou leia e observe as palavras com o C cedilhado, onde ela é usada. Caroço, criança, cabeça, doçura, palhaço, açúcar, laço, braço, calça, praça, raça, doença, lição e corações, como eu mostrei para vocês ali atrás, né? Que pode ter coração e corações, que é quando a gente tem mais de um. Emprega-se C cedilhado em palavras de origem árabe, tupi ou africana. Tupi ou africana. Exemplo: muçulmano, miçanga e paçoca. Muçulmano é de origem árabe, tupi de origem, ou melhor, miçanga de origem tupi e paçoca de origem africana. Essa paçoca que a gente compra aí, que é bem vista nas festas juninas, por exemplo.
ela é uma herança dos africanos, certo? Então, se ela é de origem africana, ela é com o C cedilhado. Em alguns sufixos, que é aquele pedacinho que a gente vê lá no final das palavras. E esse sufixo é quem? Aça, aço e urso. Por exemplo, aí. Mulheraça, amigaço, dentuça. Então, mulheraça, amigaço e dentuça. Veja que no final da palavra mulheraça, ela termina com aça. Se você não coloca a cedilha, fica o quê? Mulheraca. Se você coloca um S, ficava o quê? Mulherasa. Amigaço. Veja que aço. O sufixo aí, o último pedacinho. Então, veja que se você não coloca a cedilha nesse C, fica amigaco. Se você colocasse S, ficava o quê? Amigazo. Dentuça. Olha o pedacinho. Usa. Olha aí o sufixo, né? Que é esse último pedacinho. Usa. Se você não coloca a cedilha, fica dentuca. E dentuca não existe. Da mesma forma, se você colocasse aí um S, ficava o quê? Dentuza, certo? Outros terminados em quem? Em assar e içar. Caçar, espreguiçar e estilhaçar. Da mesma forma, se eu colocasse aí um S, ficava o quê? Casar e não caçar. Aí, papai foi caçar na mata. Se eu tiro o C com a cedilha e coloco um S, ficaria papai foi casar na mata. Espreguiçar. Se eu botasse um S aí, ficaria o quê? Espreguizar. Não existe essa palavra. Estilhaçar também mudaria o som e o sentido. Que ficaria o quê? Estilhazar. Certo? Vamos continuar. Agora, em vocabulários constituídos das terminações são, ansa e ensa. São, ansa e ensa. Exemplo: criação, criança, que são vocês, e crença. Então, são regrazinhas que a gente vai aprendendo com o tempo. E vai praticando a partir de quê, minha gente? De muita leitura, certo? Então, minha gente, a atividade vai estar lá na plataforma para a gente resolver. E vamos fazer uma atividade também no livro de português, com essas duas letras, a letra C com cedilha e a letra C sem cedilha. E a letra C é uma letra? Não. A letra C é uma letra? Não. É. E a cedilha é uma letra? Não. A letra C é uma letra e a cedilha é apenas um sinalzinho, o rabinho que a gente coloca lá na letra C. E nós vamos fazer duas atividades com essa aula de hoje da cedilha e o C sem a cedilha. Uma que vai ser aonde? Lá no livro, e outra que vai ser na plataforma. A do livro vocês vão tirar a foto e mandar para a tia aqui. E a da plataforma a tia já tem acesso quando vocês fizerem, certo? Não precisa mandar foto, só da do livro. Certo, gente? Obrigada.